Olá, amigos! Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Instituição essa que tem mais de 110 anos, 113 para ser mais exato, e que tem os seus trabalhos presenciais acontecendo, as doutrinárias ou as palestras públicas, como costuma ser chamado, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E na quarta-feira, sempre às 19 horas, aqui nesse formato e também de forma presencial na nossa casa, nós temos o estudo das obras básicas do Espiritismo. No momento, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. No momento que esse ano completou 8 anos. Deixa eu pescar aqui. Nós começamos a estudar o Livro dos Espíritos em 24 de abril de 2015. E nesse formato aqui nós iniciamos quando teve a pandemia, para que a gente pudesse continuar estudando. Chegamos ao final do livro, sim, já tem 8 anos que a gente estuda, mas nós chegamos ao final do livro, mas como nesse formato aqui não foi desde o início, o grupo, que é quem decide qual o próximo livro que será estudado, decidiu voltar à pergunta número 1. Então, esse ano, que está terminando agora mais esse ciclo, nós já estamos há 8 anos estudando o Livro dos Espíritos. E hoje vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Então, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e nós já estamos no capítulo 6º do livro 2º, que trata da vida espírita. E no capítulo 6º, nós estamos no item, que não é uma pergunta, 257, que na verdade é um resumo do item anterior, que trata das sensações, percepções e sofrimentos dos espíritos. Então, tudo que o Kardec perguntou sobre sensações, percepções, sofrimento, ele fez nesse ensaio teórico, no item 257, um resumão. E a gente está já há algumas semanas dando conta de refletir sobre esse resumo. Deixa eu ver aqui onde nós paramos na semana anterior. Aqui. Para a gente dar prosseguimento. Ficamos no parágrafo em que Kardec vai falar sobre como chega aos espíritos puros, ou seja, aquele que já alcançou a condição de consciência plena, como é que a percepção de sensação, audição ou visão, como é que isso chega ao espírito. E Kardec termina dizendo que de que forma, né, porque é o que foi perguntado, mas por que meio, de que forma, de que maneira, ele diz, isso a gente não é capaz ainda de perceber. Por quê? Porque é como fosse um cego de nascença querendo descrever a luz.
que ele diz, os próprios espíritos não podem nos explicar. Por quê? Porque a nossa língua, a nossa condição não foi feita ainda para exprimir ideias que a gente desconhece. Então é uma coisa tão maravilhosa que a gente vai alcançar, mas que como a gente nunca passou por isso, a gente não possui uma maneira, uma linguagem que seja capaz de exprimir essas sensações. Então, foi aqui que a gente terminou na semana anterior. Vamos dar seguimento ao nosso estudo hoje. Lembrando para vocês que a tradução que eu leio aqui com vocês é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda. E de casa vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem, para que nós possamos continuar fazendo as nossas reflexões sobre esse ponto, ensaio teórico sobre a percepção dos espíritos. Então, Kardec vai continuar dizendo, ao dizer que os espíritos são inacessíveis às impressões da nossa matéria, falamos isso na semana anterior, falamos dos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não possui termos análogos por aqui, ou seja, o perispírito desses seres, ou o corpo, o envoltório que faz com que esse espírito que chegou nessa condição possa se manifestar. Para nós aqui, nós não temos analogia, não temos nada que se compare a esse envoltório sutil que o espírito puro, o espírito que já conseguiu uma consciência ampliada, se utiliza para se expressar. Continuando, Kardec vai dizer, não é o mesmo com aquele cujo perispírito é mais denso, pois percebe os nossos sons e sente os nossos odores, mas não por uma parte específica de seu corpo, como quando vivo. Poderíamos dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o seu ser, chegando assim ao seu sensório comune, que é o próprio espírito, mas de uma forma diversa, produzindo uma impressão diferente, o que acarreta uma alteração na percepção. Ouvem o som de nossa voz e, portanto, compreendem-nos sem necessidade da palavra, apenas pela transmissão do pensamento, o que é demonstrado pelo fato de haver uma maior condição de penetrabilidade para o espírito desmaterializado. Ufa, quanta coisa! Mas vamos lá. O que é que Kardec está querendo dizer aqui? Quando diz que os espíritos que já alcançaram a consciência plena, que está naquela condição, né, da escala espírita de primeira ordem, espírito puro, são inacessíveis às impressões da nossa matéria. Ele está dizendo, ele falou da nossa matéria, da matéria densa. E já falamos que no plano espiritual também tem matéria, só que matéria sutil. Aí ele está dizendo, aqui está se falando de espírito puro, diferente dos que estão da segunda ordem para baixo. Por quê? Porque esses têm um perispírito, mesmo quando estão no plano espiritual e não estão ligados a um corpo físico, essa matéria, mesmo sendo quintessenciada, fluídica, mais sutil, mas ainda é matéria. Então, por isso que é um perispírito diferente do envoltório dos espíritos puros, porque é mais denso. Por esse perispírito é capaz de perceber sons, sentir odores, aquelas sensações que nós já vimos nos parágrafos anteriores. Mas ele faz aqui um adendo para explicar que quando está lá na outra dimensão e usando esse perispírito que é
menos denso, é uma matéria menos densa, mas não é um envoltório etéreo como o do puro espírito, a percepção desses sons, desses odores, do que vai se comunicar, não se dá pelo ouvido do perispírito, vai enxergar pelo olho do perispírito. Ele diz, não é por uma parte específica quando nós estamos encarnados, que nós ouvimos por aqui, vemos por aqui, falamos por aqui. No perispírito é diferente, porque as vibrações moleculares faz com que essas impressões cheguem por todo o corpo perispiritual, produzindo uma impressão diferente do que a de ouvir o som pelo órgão do corpo físico. E ele diz, isso vai acarretar numa alteração da percepção. Ou seja, a percepção não é igual quando nós estamos num corpo físico e encarnados. E aí ele explica, ouvem o som da nossa voz, compreendem sem necessidade da palavra, porque pela vibração em que todo o corpo identifica aquela vibração, conhece o nosso pensamento por transmissão, não precisa ouvir. Porque quando a gente está se expressando, todo o corpo capta aquela vibração. Ao captar essa vibração, pela transmissão do pensamento, é que há essa condição de entender muito melhor. Por que ele vai dizer? Porque há uma condição maior de penetrabilidade para o espírito desmaterializado. Ou seja, quando estamos na dimensão espiritual, quando não estamos mais ligados a um corpo físico, as nossas percepções não se dão por órgãos específicos. Ela vai por vibrações moleculares se sentir por todo o ser. É como se tivéssemos ouvidos no corpo todo, como se enxergássemos pelo corpo todo. As sensações, elas têm uma condição de penetrabilidade para o espírito desencarnado muito maior. Olha que legal, quanta informação importante. E prosseguindo, Kardec vai dizer, quanto à visão, é independente de nossa luz, pois a faculdade de ver é um atributo essencial da alma. Então, não faz diferença se está claro ou se está escuro. Porque a visão do espírito, quando está desmaterializado, ou seja, quando não está mais vinculado a um corpo físico, independe de nossa luz. Porque ver é atributo essencial à alma. Para ela não há obscuridade e apresenta-se mais ampla e penetrante entre os que estão mais depurados. Então pode estar escuro que a gente vai perceber, vai enxergar, e quanto mais depurado, quanto mais na escala evolutiva nós já caminhamos, a nossa percepção, entendimento, esclarecimento, consciência plena do que está acontecendo, aumenta. Quanto mais a gente galga, melhor a gente compreende, melhor a gente entende a essência das coisas. Então, continuando, Kardec vai dizer, a alma ou o espírito tem, portanto, em si mesmo a faculdade de todas as percepções. Na vida corporal, elas são obscurecidas pelo grau de densidade de seus órgãos. Na vida extracorpórea, tê-las-á mais apuradas, à medida que o envoltório semimaterial torna-se menos denso. Quanto mais o nosso perispírito se purifica
no sentido de ficar mais etéreo. Quanto mais esse envoltório pelo nosso processo, pelo nosso aprendizado, pelo nosso desenvolvimento enquanto espírito, pela integração das habilidades que nós vamos conquistando nas diversas experiências que nós temos, nós vamos aprimorando cada vez mais a nossa forma de perceber o mundo, a criação, porque esse envoltório vai se tornar cada vez mais semimaterial, cada vez menos denso, porque ele também, assim como os corpos físicos evoluem, né? A gente não está mais lá como no primitivo, que os nossos corpos eram diferentes, nós tínhamos mais pelos, eram mais grosseiros por conta da época. Nós fomos evoluindo, conseguindo construir abrigos para nos abrigar de frio. Os corpos foram se tornando melhores. Também os corpos evoluem, os corpos perispirituais também. Só que está vinculado ao nosso desenvolvimento enquanto espíritos imortais que somos. Ok, meus amores? Vamos ficar por aqui, como eu explico sempre para vocês, no grupo, né? No nosso encontro na instituição. A gente faz comentários, tem perguntas, e para que a gente não fique em desacordo com o que está aqui nesse formato, a gente não amplia muito a leitura aqui para a gente ficar. Hoje, nós estamos no dia 13 de dezembro, fazendo sempre o que a gente faz todo ano, no final do ano, um encontro, onde a gente confraterniza, onde a gente se lembra de tudo que a gente viveu nesse ano, nesse novo ciclo que está finalizando para um ciclo novo de aprendizado, né? Dando continuidade ao nosso aprendizado atual. Nós estamos hoje fazendo esse encerramento. Quem passar por perto, vem para dar um abraço na gente, comer um pouquinho de panetone. Sejam muito bem-vindos aqui. Na semana que vem, no dia 20, nós só teremos o estudo nesse formato, não teremos de forma presencial, e retornamos no dia, acho que 3 de janeiro. Ok, meus amores? Então, vamos ficar aqui com essas reflexões até a semana que vem. Lembrando que nós estamos no capítulo 6 da vida espírita e no item ensaio teórico sobre as sensações nos espíritos. Ok? Semana que vem, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui para continuarmos esse estudo do Livro dos Espíritos, que há 8 anos nos mantém juntos, ligados. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor possa sempre, querido Senhor, encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.